Jesus nasceu em uma estrebaria de animais. Existe uma tradição cristã posterior muito forte de representar o nascimento de Jesus dentro de uma estrebaria com animais em redor. Eu gostaria de fazer uma análise agora do texto bíblico a fim de conferirmos se ele de fato sustenta tal tradição. Jesus nasceu de fato ou não em uma estrebaria. Eu já posso adiantar que no texto grego do Evangelho de Lucas eu não encontro a palavra estrebaria ou estábulo, mas vamos olhar o texto de Lucas. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, verso de número 7, nos diz: Kaiete kenton huion autes ton prototokon, kai esparganosen auton kai anekrinen auton enfaten, jotiu ki en autoistopos ento catalimati. Uma tradução bem literal do texto seria: Kaieteken e deu à luz, gerou, ton huion autes, literalmente o filho dela, esparganosen, enfaixou, envolveu em faixas, anacrine, literalmente fez reclinar, colocou deitado, reclinado, enfatne, numa manjedoura, diot, porque en autoistopos não havia para eles lugar, ento catalimati, no aposento, alojamento, local de hospedagem. E aqui temos uma palavra muito interessante, catalimati, que vem do radical catalima, e ela pode significar aposento, lugar de hospedagem, alojamento, e não precisamos automaticamente imaginá-la como uma hospedaria comercial no sentido moderno. Catalima é a mesma palavra que Lucas usa para o salão superior onde Jesus celebrou a última ceia, conforme Lucas capítulo 22, verso de número 11. Todavia, quando Lucas quer se referir a uma estalagem comercial, ele usa outra palavra, pandorreion, de acordo com Lucas capítulo 10, verso 34. Quando ele descreve ou narra a parábola do bom samaritano. Porque a leitura que muitos fazem do nascimento de Jesus é que José e Maria começaram a bater na porta das hospedarias de Belém, quando reiam, para se hospedarem, e como não havia nenhum lugar disponível, algum dono de um hotel ofereceu para eles um lugar para que eles ficassem junto dos animais, uma estrebaria. Mas, ao que parece, de acordo com o texto lucano, José e Maria não procuram uma hospedaria comercial. Diante disso, é importante a compreensão do contexto cultural do primeiro século. As casas camponesas na Judéia do século I acostumavam ter dois níveis de áreas integradas. A área superior e interna, chamada de catálima, onde a família e os convidados dormiam, e a área inferior, o térreo, onde os animais da família eram recolhidos à noite para proteção contra o frio e também os roubos. A manjedoura ficava no térreo ou era cavada no próprio chão de pedra sobre o qual a casa era construída. Porém, nós sabemos que José e Maria, embora sendo residentes de Nazaré, tiveram de ir para Belém por causa do recenseamento. E chegando na cidade, de acordo com a cultura judaica, os parentes de José, que eram de Belém, tinham a obrigação moral de recebê-lo com a sua esposa. Mas o texto diz que não havia lugar para eles no catálima, ou seja, no quarto de hóspedes. Se José não bateu na porta de um hotel, um pandorreion, por que não havia lugar para eles no quarto de hóspedes, mesmo estando entre os seus parentes? Bem, o que vou dizer aqui é uma construção lógica dentro de um silogismo e uma conjectura.
provavelmente por causa da notícia da gravidez de Maria por ter chegado antes em Belém e a história não ter sido, obviamente, bem digerida pelos parentes de José, pois quando Maria engravidou, José ainda não havia recebido Maria em sua casa e a crença de que ela concebeu pelo Espírito Santo é um ato de fé e não de compreensão lógica. Esse tema foi tão sensível e delicado para José que, de acordo com o apóstolo Mateus, ele desejou deixar Maria secretamente e, assim, assumir o ônus da difamação do seu nome, como se ele tivesse engravidado Maria e ido embora. No capítulo 1, no verso 19 do Evangelho segundo escreveu Mateus, está escrito: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Pois, se ele fugisse e não denunciasse Maria por adultério, a leitura do povo seria diferente. Seria de que José não foi traído, mas sim não queria assumir as suas devidas responsabilidades após engravidar Maria. Esse homem piedoso estava deliberadamente disposto à primeira opção do que à segunda, pois Maria poderia ser apedrejada caso denunciada por adultério, injustamente, é claro, porque nós sabemos que ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. É possível que os parentes de José, se de fato ele buscou esse apoio parental em Belém, o receberam com um certo distanciamento afetivo em razão da situação análoga e controversa de Maria, que escapava à compreensão humana. Então, note a diferença. O Evangelho não nos diz que José encontrou uma estrebaria. Lucas nos diz que Jesus foi colocado numa manjedoura. A tradição cristã posterior, no entanto, foi que concebeu a ideia de uma estrebaria. Todavia, uma tradição ainda mais antiga, que remonta ao século II, preservada já por Justino Martír, fala de uma caverna. Portanto, quando alguém afirma que Jesus nasceu numa estrebaria de animais, podemos compreender a imagem tradicional, mas não devemos tratá-la como se essa informação estivesse explicitamente no texto de Lucas. Agora, se a antiga tradição da caverna preserva uma memória histórica, então podemos imaginar que o nascimento de Jesus aconteceu em circunstâncias ainda mais despojadas do que a imagem popular do presépio nos faz pensar. Sem um aposento disponível, José precisou procurar um lugar de abrigo e uma caverna tornou-se o lugar onde Maria deu a luz. Aquele que veio para experimentar a nossa condição humana não entrou nela cercado de conforto, honra e reconhecimento. Desde o início, a sua humanidade esteve marcado pela humildade. Então, podemos estabelecer uma coisa com segurança. Jesus foi colocado em uma manjedoura. Uma manjedoura está naturalmente relacionada a um ambiente destinado a animais. Por isso, a imagem tradicional de um nascimento em um ambiente associado aos animais não é uma invenção absurda, mas uma reconstrução de circunstâncias possíveis do nascimento do Salvador. Mas uma coisa é aquilo que o texto afirma, outra aquilo que podemos reconstruir a partir do texto. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, seus comentários, se inscrever em nosso canal e até a próxima. Deus te abençoe.